amores, começando mais um Te Conto Aí, aquele programa que você gosta, tá compartilhando com as amigas, que fala sobre a cultura pop, celebridades, mas eu não falo sozinha, que eu tenho a minha companheira que eu amo. Afinal de contas, é o clássico da Disney, A Bela e a Fera, Ana! Ah, pronto, gente! Ah, Cacá, vou te falar uma coisa, viu? Se não fosse ela, não sei o que seria de mim, vou imitá-la hoje. Eu não tô boa, não, eu tô ótima! Ai, nós estamos chique, hein, gata? Opa! Você já tá aí fazendo suas consultas particulares? Já fiz, meu bem, consulta particular, entendeu? Porque nós temos um convidado que ele cuida de mim, é meu amigo e é assim, tem uma fama de que realmente ele nos deixa mais bonita. Nossa. E consegue, tá, gente? Porque ele é biomédico, cirurgião dentista, nutricionista. Senhoras e senhores, doutor João Paulo de Oliveira! Hoje, gente, agradeço muito o convite de vocês. É uma honra estar aqui compartilhando conhecimento e entregando o máximo para toda essa galera que acompanha essa Olha isso, gente. E o legal, o que eu achei interessantíssimo, doutor, que além de cuidar da questão facial, ainda é nutricionista, ou seja, é um cuidado É um por combo, inteiro. Ana, é um combo. E assim, eu já começo, a gente tem muita pergunta, muita curiosidade. Eu sei que você também quer saber sobre as canetas emagrecedoras. Que assim, tem muita coisa que é lenda, muita coisa que é verdade, e depois fica a flacidez. Como é que lida com a caneta emagrecedora, cuidando também da flacidez, por exemplo, na barriga? E aí? Hoje está o boom, né, da caneta emagrecedora. Todo mundo quer usar, tem muita gente usando. Só que o quê? Além do processo de emagrecimento, a gente tem o quê? Cria-se o processo de flacidez. Porque existe a gordura subcutânea. E, infelizmente ou felizmente, a gordura ela não vai perder somente na região que a gente quer. Por exemplo, o abdômen, por exemplo, nos flancos. O corpo ele vai perder gordura em toda a região, sendo na face, sendo nas pernas, sendo no glúteo. Então, o que acontece? É justamente essa perca que vai acontecendo em todo o corpo. E, consequentemente, a perca de elastina, de colágeno, que vai acontecendo com o tempo, se dá o processo de flacidez. E hoje, com o uso indiscriminado, né, de canetas, muita gente usando sem acompanhamento. Isso é um perigo, viu, gente? Sem a ingestão de proteína adequada, sem o devido cuidado, esse processo de flacidez, ele o quê? Ele aumenta, acarretando ainda mais riscos e consequências, além de consequências que eu falo estética para o paciente. Olha entendeu? isso, Ana. Pois essa questão das canetas emagrecedoras virou uma febre, vai mudando, parece que as fórmulas, né, os componentes, e vão ficando mais avançados. Na sua visão, o pessoal fala muito de efeito colateral. Eles, assim, vale a pena passar pela caneta mesmo sabendo desses efeitos? Ou esses efeitos são muito exageradamente expostos pelas pessoas e não é tão assim? Então, tem como a gente reduzir esses efeitos colaterais, porque todo mundo ele vai passar por um certo grau de flacidez. Só que o quê? Tem como você observar o grau que esse paciente está, seja na face, seja no abdômen, seja em outras regiões do organismo. Só que o quê? A partir do momento que esse paciente ele tem o devido cuidado e segue as devidas orientações do profissional que ele está acompanhando, a gente tem como amenizar, como por exemplo, uma devida ingestão de proteína, né? Porque se tem uma coisa que vai ajudar nesse processo, é a correta ingestão de proteína. Por quê? A caneta ela vai tirar o apetite. Você começa a alimentar, o que acontece? Já vem a saciedade, você não quer, você larga. Então, se você começar a se adequar, a equilibrar essa ingestão de proteínas, a ingestão de água, a atividade física, você consegue o quê? Trazer um equilíbrio e diminuir o grau de flacidez que vai ter. Entendeu? Olha isso. Por exemplo, uma atividade física como a musculação, ela vai ajudar muito nesse processo de quê? De tonificação muscular, que consequentemente vai aumentar esse metabolismo e vai favorecer que tenha menos flacidez. Quando se trata de face, por exemplo, o paciente ele deve já imediatamente fazer o quê? Iniciar o processo de bioestímulo de colágeno, os aparelhos, as tecnologias que a gente fala, né? Para o que? Acompanhar essa perca de tecido, não só de gordura subcutânea, mas também de elastina e colágeno. Olha isso. Agora, uma coisa muito séria que você levantou, inclusive, Ana, é a questão, que o doutor falou, do consumo dessa caneta. Muita gente recebendo até pelo correio. Nossa. E fazendo uso caseiro. Como que eu sei que eu estou usando, né,
uma caneta emagrecedora de credibilidade que é correta? É através do profissional? Não se compra igual compra uma maçã no supermercado, por exemplo. Tá errado, Não, né? tá errado. Hoje a gente vê, né, as pessoas comprando. Realmente, eu já ouvi pessoas falando que recebem até pelo Uber. Olha isso. Gente, tá uma loucura. Fazem encomenda pelo celular e o Uber vai lá e entrega, né? O Uber é apenas o agente que vai lá e entrega. Só que o quê? E isso eu já escutei de amigos farmacêuticos de quê? De alteração de composição dessas canetas, porque tem muita gente achando que está tomando a substância, como, por exemplo, a tizerpatida, e, na verdade, está usando vários compostos ali que têm um efeito similar, mas não é um medicamento. Inclusive diuréticos, inclusive laxantes, inclusive medicamentos que vão alterar até a própria pressão arterial. Super perigoso. E está chegando agora um que está em fase de teste, acho que nos Estados Unidos, né? Está numa fase já mais avançada, que promete ter efeitos colaterais menores e também uma flacidez menor e não ter riscos à saúde, digamos assim, porque ele não vai ser desenvolvido especificamente para diabetes. Qual que é a sua opinião sobre essa nova caneta e se você acredita, sim, nesse resultado que promete? Então, a gente está avançando muito no tratamento de obesidade, sim, né? Tanto é que já tem estudos que falam que daqui a 10 anos não vai haver pessoas obesas mais. Então, por exemplo, a gente começou com a semaglutida, que é o famoso Ozempic, agora a gente está com a tizerpatida, que é o famoso Mounjaro, né? E agora a gente vai para um outro tipo que a gente fala de peptídeo, que é a iraglutida, né? Que ela vai favorecer, ela vai agir em 3 hormônios, 3 receptores, que vai favorecer o processo de emagrecimento. Então, eu sou super a favor, né? Porque é um peptídeo e há anos a medicina ela vem lutando contra esse processo de ganho de peso, de obesidade, que na verdade é inflamação. Então, consequentemente, o que vai favorecer o paciente tanto nas doenças secundárias, né, que acontecem depois do processo de ganho de peso, como, por exemplo, a própria diabetes. E respondendo a sua pergunta, sou a favor de que usem, mas que usem com acompanhamento, porque sem acompanhamento é desnutrição e perda de massa muscular, que é a famosa sarcopenia, e principalmente as pessoas acham que está emagrecendo, mas na verdade está indo embora é massa muscular. E perda de massa muscular, eu tenho queda de metabolismo e o risco de fratura óssea. Olha isso, ou seja, é complicado. Doutor João, o senhor gosta de uma fofoca? Adoro. É isso que eu ia perguntar pra ele, se ele gosta de fofoca não gosta? E analisa muito, né? Os artistas. Engraçado que a gente sempre tá lá olhando, analisando, tudo. E aí tem muita artista que vai no seu consultório também, muita gente daqui de Belo Horizonte também que tá na mídia. E assim, a gente tem visto, Ana, a gente estava comentando em off aqui, de artistas que estão revertendo a harmonização facial. Sim. Porque às vezes a pessoa mexe tanto que você fala assim, quem que é essa pessoa? Nem a mãe reconhece mais. A minha filha não tá aqui, sou eu, mãe. Por que as pessoas estão fazendo esse processo inverso? E o que está em moda hoje? É estar mais natural? Como é que funciona essa questão da harmonização? Quando surgiu a harmonização facial, né, era comum as pessoas utilizarem a seringa de ácido hialurônico, que ela tem ali 1 ml de ácido hialurônico, que é comum usarmos na face, por exemplo, em outras regiões como o pescoço, por exemplo, as pessoas usavam ali 32, 40 seringas de uma vez. Só que isso não é harmonizar. Isso é mudar. Isso é mudar. Harmonizar é o quê? Você devolver os traços para aquele paciente. Realçar a beleza daquele paciente. Por exemplo, o paciente que ele tem um pouco de queixo e ele se sente incomodado com aquilo. Você vai lá e realça, traz um pouco com ácido hialurônico, você realça a beleza desse paciente. Então, o que acontece? Com o auge da harmonização orofacial, por exemplo, as pessoas começaram a exagerar nesse processo e não harmonizaram, elas mudaram. Né? E o que aconteceu? Muitas pessoas se tornaram até mesmo irreconhecíveis. Nossa, mudou demais, não ficou legal, ficou feia, ficou feio, né? Ficou estranho. Então hoje o que? As pessoas começaram a reverter esse processo, voltando para o básico, realçando apenas o quê? O que ela já tem, né? Diminuindo, tirando, suavizar, né? Tirando os excessos e deixando aquilo que ela já possuía
mas com o quê? Com traços finos, que é o conceito de harmonizar. E algo importante também, Cacá e doutor, o ácido hialurônico ele vai se acumulando na face. Então, por mais que tenha um efeito lá de duração, se eu não me engano, de 1 ano e meio, não sei, enfim, quando a pessoa vai fazer um raio-x, não sei se é uma ressonância, o que é, estudos mostraram que ficam resíduos pela vida toda. Então, esse acúmulo, ele é prejudicial para a saúde ou para a pele? Não, na verdade, o quê? Depende do tipo do exame que é proposto. Sim. Né? Por exemplo, se a gente quer observar determinadas estruturas em alguma ressonância, se a gente tem algum grau de ácido hialurônico ali, se a gente observa algum tecido mole, esse ácido hialurônico vai atrapalhar da gente ver esse tecido. Olha, né? Tá vendo? Agora, ele é prejudicial? Não, ele é biocompatível com o nosso organismo. Só que o quê? Ele vai o quê? Se deteriorando com o decorrer do tempo. Mas essa parte que fica resíduos e com alguns exames que vai acontecendo com o decorrer do tempo, é verídico, sim, mas que ele faz mal, ele não faz. Gente, eu tenho uma amiga minha que tem tanto ácido no rosto, no dia que ela fizer uma ressonância, vai virar Robocop. Porque não dá pra ver nada. De tanta coisa que essa menina já... E assim, esse negócio, eu falou de muita gente que tem exagero, só uma observação. Tem algumas coisas interessantes que hoje estão surgindo, que é o seguinte: mulheres que fazem uso de hormônios, geralmente tem um crescimento da mandíbula do osso mesmo, e não é... A Graciane retirou... Estão falando, e assim, não mudou muita coisa a retirada do ácido hialurônico. A própria Virgínia, ela tem ficado com o rosto mais quadrado e maior. Tem mesmo. Então, isso não é o efeito do ácido em si, mas realmente os hormônios que fazem com que esses ossos tomem uma proporção maior, né? Isso, então, tem gente que não vai adiantar tirar. Exatamente. Quando a pessoa ela faz o uso de anabolizantes, né, há um crescimento muscular e de tecido ósseo, não só em perna, em braço, há um crescimento muscular tanto em face também. E isso vai demarcar mandíbula, isso vai demarcar outras estruturas. Igual, por exemplo, tem muita gente que faz o quê? A harmonização para devolver mandíbula, por exemplo. E quando a pessoa já tem essa mandíbula por causa do uso de anabólicos, ela vai ficar ainda mais marcada e não fica com um aspecto tão legal. Mas cabe o quê? Cabe ao devido profissional orientar. Mas tem pessoas que mesmo orientando, ela vai lá e faz. E vai, porque parece que vai virando um vício, né? A pessoa vai ficando descontrolada. Doutor João Paulo, o que está sendo mais? Qual que é o grito no Brasil de beleza? As pessoas estão procurando mais no consultório hoje em dia, que todo mundo, tanto homem quanto as mulheres, querem fazer. Hoje, na verdade, é a luta contra o envelhecimento. Né? A gente luta contra o envelhecimento desde quando a gente nasce, né? Mas quando a ficha começa a cair, o que acontece? A gente observa assim, meu rosto mudou. Eu estou sentindo que meu rosto está derretendo, está diferente daquilo que eu era. Então, o que as pessoas chegam no consultório e falam? Doutor, eu estou sentindo que o meu rosto está derretendo, isso eu não tinha isso aqui. Então, o que é o principal queixa dos pacientes e a busca dentro do consultório? É o colágeno. Só que o quê? O colágeno ele vai se perdendo. E o que vai manter esse colágeno? O estilo de vida. Também. Então tô frita. Por quê, Cacá? Querida, meu estilo já foi com Deus, doutor. Eu tenho que procurar ele na esquina ali. Não, mas a gente vai reverter isso agora, Cacá. Mas ele tá cuidando de mim, ele falou que eu tô bem quietinha, não tô quietinha? Comportando muito bem. Tá, querida. E o estilo de vida, você fala dormir bem. Dormir bem, o próprio sedentarismo, a ingestão correta de água, alimentos não inflamatórios, excesso de açúcar. E desculpa perguntar, o que são alimentos não inflamatórios, para quem não sabe? São a famosa comida de verdade. A comida que a natureza nos deu. Carne, ovos e vegetais. Aquele prato do PF da mãe, que sempre fez com a gente, né? Exatamente. Arrozinho, feijão, uma saladinha. Aquilo que a nossa vovó obrigava a gente a comer e a gente não queria. E eu acho que muitas vezes acontece com essa relação até qualidade de vida, como você é nutricionista também, e fala muito sobre alimentação, a gente às vezes não consegue ter a quantidade de ferro suficiente durante o dia, que gera o cansaço. Então, por exemplo, a minha ferritina, ela não sobe de 30. Ela sempre é abaixo de 30. A recomendação não é que esteja acima de 50, 60, para você ter uma energia? Sim, não só ferritina, quanto vitamina B12 e vitamina D. Por isso que a gente
a gente hoje chama disso muito de estética integrativa. Pois é. Não adianta, por exemplo, eu só tratar estímulo de colágeno, sendo que os seus exames, por exemplo, como ferritina, B12 e vitamina D, estão lá embaixo. Seu corpo ele não vai responder. Como que eu vou estimular colágeno, estimular fibroblasto, que é a Então célula isso atrapalha? que atrapalha. Você não vai ter a devida resposta. Nossa, E sabe o que acontece muito? Eu já vou deixar você falar, que esse assunto me empolga. Não, cara, ela Não, não tem que ela tá... perguntar. É porque eu tô fazendo consulta, gente. Deixa Calma, ela. deixa eu. Aqui, ó, tô brincando. Não, pode perguntar. Tô aqui pra isso. O que acontece hoje é que a gente Maravilhosa. vai em muitos especialistas, e isso é uma coisa muito séria que eu falo. Aham. Olha o nível lá. No laboratório, por exemplo, a ferritina ela é de 10 a 200 para mulher. Mesmo que o meu esteja 20, se está dentro do nível, eles deixam passar. Isso não é certo, porque não é porque o laboratório coloca uma variação tão grande de 10 a 200 que eu tenho que ficar com ela 30, 20, porque ela está no nível. Então, eu sinto muita falta desse tipo de atendimento personalizado, onde o sintoma fala muito sobre também se você precisa de mais reposição ou não daquela vitamina ou mineral, enfim. Exatamente. Não só você citou a ferritina, mas também os minerais. Por exemplo, a questão de toxina botulínica. Deficiência de zinco, por exemplo, ou zinco abaixo dos padrões de normalidade, ou não tão bons dentro do aceitável, faz, por exemplo, toxina botulínica não durar tanto. Ah, então, por Tá isso, vendo? mas o que a Ana tá falando é muito sério. Às vezes você vai levar um exame pro especialista, não, tá na média, mas você tá lá embaixo. E aí você continua cansada. Isso, Cacá. E fala assim, eu tô na média, mas como assim? Não me te dá uma vitamina, Nada, não, é isso aí mesmo. Tchau, tchau. A maioria tá numa assim pressa. com você também? Já aconteceu muito E comigo. o que acontece muitas das vezes? Você chega com os exames, né? Com os exames lá, bioquímicos. Isso. Não, tá normal. Só Isso. que dentro daquele parâmetro de normalidade já houve uma queda. E o Sim. seu organismo sentiu. Aí começa o quê? O cansaço em excesso, a queda de cabelo, Isso. a mudança de pele, entendeu? A mudança de pele que eu falo o quê? Aquele aspecto da pele. Porque o corpo, ele sente. E se tem uma coisa que é movida, o nosso corpo, ele se move a todo momento, é o quê? Vitaminas e minerais. Se eu não tiver esse suporte, nem medicamento responde. Olha isso, gente. Entendeu? Agora, essa questão é muito séria. O que eu quero, a pessoa que está assistindo a gente agora quer mudar de vida já, doutor João Paulo. Qual que é o primeiro passo que ela tem que tomar para ela mesma? Porque a gente começa de pequenas ações até chegar no especialista. Qual que é a primeira mudança radical que ela tem que fazer na vida? Olha, hoje eu falo que para tudo, seja para estética, seja para vida, seja para mente, é mudar a alimentação. Porque a partir do momento que eu mudo a alimentação, eu combato a inflamação. Entendi. E se tem uma coisa que que nos atrapalha em tudo, é o processo inflamatório. E se eu estou ganhando peso, se eu estou obeso, eu estou produzindo toxinas contra mim mesmo, entendeu? Eu tô com o organismo inflamado, né? Tanto é que o quê? O corpo, ele começa assim, você começa a ter todos os sintomas de cansaço ao extremo, dor de cabeça, dor nas articulações. É A pele complicado. começa a responder de uma maneira significativa. A gente tem uma questão que chama glicação, que é o excesso de açúcar na pele, que vai atrapalhar o processo de formação de colágeno. Então, muitas das vezes, o profissional está lá, seja o médico, seja o dentista, seja o biomédico, está lá fazendo bioestímulo de colágeno, o corpo não responde, mas por quê? O paciente está lá com uma alimentação muito rica de alimentos processados e alimentos inflamatórios. Então, o corpo ele não tem força. Tirando os outros fatores bioquímicos, como, por exemplo, as vitaminas aí baixas. Tá vendo? E muita gente fala o negócio do glúten, né? Isso caiu por terra, porque, nossa, porque comer pão e a farinha é cada hora você tem que inflamatória. comer um trem, Não, né, não gente? precisa tirar pão, não é assim também, é? Você acha que o glúten é muito... Na verdade, não precisa tirar, mas a gente tem que ponderar. Sim. Na verdade, a gente tem que ter um certo Mas o pão de equilíbrio. sal pode? Pois é. Tem que ter Porque um eu não certo vivo sem o cuidado. pão de sal, Tem que ter doutor. um certo entendeu? cuidado, Cacá. Por quê? A gente, o trigo de hoje, o pão, por exemplo, ele não é o mesmo da época de Jesus Cristo, né? Tanto é que se vocês observarem como que ele chega embalado na padaria, eles vêm com aqueles pacotes, né? Aquela mistura. Então, tem um livro muito interessante que chama Barriga de Trigo. Ele foi então- modificado mais de 99 vezes para alcançar uma maior quantidade de população. Não sabia disso. Exatamente.
Exatamente. O Exatamente. pão de sal, então, ele é modificado, ele é todo... Modificado. Aquele não é um trigo puro, não é o mesmo da época de Jesus. Então, para quê? E o quê? O que acontece ali? Ele é rico em glúten, sim. O que é o glúten? Ele é uma proteína, mas o excesso de glúten ali, você comer pão o dia inteiro, ele vai te fazer mal, porque ele é inflamatório também. E isso vai alterar a sua parede intestinal, você começa a ter problemas ali, você quando pensa que não, do nada você começa a ter síndrome do intestino irritável, come alguma coisa, passa mal, tem uma leve, tem gastrite com facilidade. Então a gente tem que fazer o quê? Investigar tudo. Gente, e esse negócio de intestino, algumas canetas têm um efeito colateral, prender o intestino, não tem? Tem. Isso é uma característica principal das canetas, porque ela traz ela retarda o processo de quê? De digestão. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que come, principalmente açúcar, gorduras, porque... Mas você pode tomar um remedinho para soltar Pois ou não? Muita gente pergunta isso. Não é legal. Não é legal. Né? Deixa no processo natural. É evitar. Como é que faz para melhorar o intestino da pessoa que está fazendo uso, então, da caneta? A gente toma, a gente é de fibra, mas e às vezes não funciona, ou funciona? É água. Aumentar a ingestão de água. A água é que sempre vai facilitar o trânsito intestinal. Só para a gente sair desse assunto de canetinha, é uma dúvida também interessante. Tem gente que toma, ao invés de injetar, eu esqueci o nome, sem ser, né, aquela semaglutida, toma. Oral. O oral. Assim, diz que os efeitos colaterais são menores, é mais seguro, você toma todo dia um comprimido. Você acha que isso acaba sendo menos eficaz no resultado da eliminação de peso? Então, a gente tem estudos ainda que estão sendo desenvolvidos, mas o que? Os pacientes têm respondido de uma maneira melhor. Mas o comprimido, aquilo que passa que é oral, na verdade, ele tem uma absorção menor do que aquilo que é injetável. Pois é. Então, a gente tem que observar a resposta clínica desses pacientes com o decorrer do tempo. Então, tanto é que já tem vários medicamentos, por exemplo, que já estão em estudos para virar comprimidos via oral. Olha isso. Agora, partindo para o lado popular, lá vou eu, gente. O churrasquinho, por exemplo, a cerveja. Eu gosto de uma cervejinha. Você gosta, Cacá? Eu gosto, querida. Me chama pra... Eu não sabia. Eu sento com você de manhã conversando. Eu choro, eu viro emo, é uma loucura. Você falou assim no programa, ela vira emo quando bebe, gente. Tem uma cervejinha que eu posso... Como é que eu vou... que faz? Porque a cerveja a gente sabe que faz um pouquinho de mal, né? Pra quem tá querendo emagrecer, perder peso. Mas tem alguma que eu posso tomar assim com um pouquinho menos de culpa? Ou é tudo igual? Então, a cerveja, ela é rica de glúten, né? Tanto é que se a gente passar o final de semana, a galera começa na sexta e termina no domingo. Aí chega na segunda-feira, tá todo inchado. Isso é muito comum. Observa até os dedos, né? Como que fica retido. Mas tem a cerveja zero glúten. Tem zero glúten e hoje já tem a famosa cerveja low carb. Ela não tem o mesmo sabor, porque vocês lembram que eu falei com vocês que o glúten é que traz o sabor? Então você não vai ter o mesmo prazer de tomar aquela cerveja que você gosta. Porque você vai sentir, isso aqui não é igual. Aí a pessoa fala assim, toma um destilado. Gente, já viu o preço do destilado? É R$40, R$40 Aí eu fico ali, eu vou comprar uma garrafa de destilado ou 5 caixinhas de cerveja. 5 caixinhas, gente, entendeu? Eu sei que tá errado, doutor, mas vou mudar isso. Mas é legal você colocar isso, porque assim, o que acontece? O falar, a gente tá aqui tendo aula e tal, a gente sabe que no dia a dia, muitas vezes, é difícil encaixar. Claro, tem que ter uma força de vontade, mas esses são prazeres que fazem a sua vida mais leve, porque é a única hora que você tem, né, um da descanso. Semana. Eu, por exemplo, bebo assim uma vez por semana. Pois e nem é toda semana. Mas o dia que eu bebo, eu quero tomar minha cervejinha. Pois é. Então, aí eu vou me privar de ser feliz, doutor, já tá tão difícil. Mas aí, não, é verdade, tá certo. Isso, tá difícil dela ser feliz, isso porque vocês estão vendo ela rindo, entendeu? Tá aqui eu sou Xena, guerreira. Não, e tá certo. Só que o quê? A questão hoje é que a própria cerveja é um momento de socialização também, né? É aquele momento que trabalhou a semana inteira, eu vou ali descontrair, vou dar umas boas gargalhadas, mas o quê? Eu acho que tá na hora da gente negociar. Ao invés de eu tomar ali umas 8, 10 latinhas, será que eu não posso tomar umas 2, 3? E substituir ali um pouquinho. Dar uma reduzida. E é bom intercalar com a água mesmo, ou isso é mito? Não, tem que intercalar com a água por causa do processo de hidratação. Entendeu? Também o álcool sobe muito rápido quando você coloca água, né? Imagina, você vai virar emo em dor. Vai virar emo no primeiro copo. Ela olhando pra mim, o olhar dela é condenador pra mim. Ela me condena no olhar. Só o olhar já fala. Isso é feia. E outra coisa, se você beber e o álcool subir, você vai cair no golpe de pendrive, das balas, vai cair nos golpes.
A gente gravou aqui, aí já tem que lembrar, tá vendo aqui? A gente gravou um programa aqui, veio um hacker falando pra gente sobre como não cair em golpe. Mas, gente, eu nunca pensei uma pessoa sozinha cair em tanto golpe, doutor. Ela caiu o golpe do pendrive, da mala e do que conjunto de mala tem 3 anos que ela tá vindo do Japão a pé. Teve outro, teve outro. Foram 3 golpes, gente. Não, eu não aguentei. Imagina se o álcool subir rápido nela. Não, o problema é o álcool celular, né? Exatamente. Então, Ih, meu filho, vai dar umas fotos tortas assim, eu não entendi nada. Aí a amiga ligando, vai lá e apaga. Não tá boa, não. Aí quando pensa que não tem stories, a gente tá assim... Toda errada. Mas é isso, gente. Não vai ter que divertir, gente. Agora, uma coisa que eu sempre tive dúvida. Até que horas você pode comer à noite? Boa. Porque assim, a gente que trabalha, tem uma vida, né? Ana gravando, eu gravando, correria, aquela coisa toda. Como que eu posso comer até que hora, fazer assim, uma comidinha, um pratinho? Ou o que eu posso comer? O que é bom comer antes de dormir? Como é que é isso? Detalhe, a gente chega cansado, come e dorme. A verdade ainda é essa. Tem essa. Come e vou dormir. Então, o que acontece? O ideal é você comer, fazer a sua última refeição pelo menos umas 2 horas antes de você dormir. Esse é o correto. Só que o que vai acontecendo? O que acontece com a maioria das pessoas, né? Elas chegam cansadas, comem e dormem. Comigo porque é tudo muito corrido. Só que quando você chega e faz isso e dorme imediatamente, o seu corpo, ao invés dele trabalhar na recuperação do dia que você teve, do cansaço, ele vai trabalhar o quê? Na digestão do alimento. Então, o seu sono ele não vai ser tão eficaz igual deveria ser. Então, muitas das vezes as pessoas já acordam cansadas, por quê? Por causa do processo de digestão. Porque o seu corpo, ao invés de ele trazer a reparação para o seu cérebro, ele tá o quê? Mas uma sopinha ali, um caldinho. Pode, tranquilamente, não tem problema nenhum. Um caldinho mais leve, não é bater um prato de pedreiro, viu? Já arroz, feijão, carne, não é isso, dormir igual um boi, não vai dar certo. Mas aí você come um caldinho. Agora, uma pergunta muito importante, jejum intermitente. Isso é uma polêmica, tem gente que fala que não funciona, outros falam que funciona, e que é no mínimo 14, 16 horas de jejum. Qual que é? Apenas quando a gente dorme, já faz um pouquinho de jejum, mas assim, qual que é a sua opinião sobre isso? O jejum intermitente, ele sempre foi usado pela humanidade. Eu sou super a favor do jejum intermitente. É mesmo? Super a favor. Na verdade, tanto é que quando nós dormimos, né, o nosso corpo ele está em jejum. É o estado de jejum. Exato. Só que é considerado jejum intermitente a partir de 12 horas. Né? 12 horas que você fica sem se alimentar. O que é permitido durante o jejum? Água, chá e café. Sem açúcar. Né? Porque o objetivo desse jejum é o jejum metabólico. Você pode tomar isso durante o jejum. O objetivo desse jejum é o quê? Um jejum metabólico. O que é esse jejum metabólico? Manter os níveis de açúcar baixo, consequentemente eu vou ter menos produção de insulina. O que o meu corpo faz? Ele vai e busca gordura armazenada como fonte de energia. Consequentemente ocorre o quê? Emagrecimento. Consequentemente também acontece o quê? Acontece o processo que ele tira inflamação do organismo. Que até pode prevenir câncer. Previne câncer. Tanto é que no decorrer das horas de jejum intermitente, que as pessoas vão ficando aí, existe um processo que chama autofagia celular. Exato. Que é quando o corpo ele começa o quê? A comer a própria célula que está danificada. Olha que interessante. Olha que loucura. Inclusive pele em excesso. Entendeu? Gente. Eu fui fazer uma vez, entrei na onda, as meninas lá da rádio, vamos fazer jejum intermitente, não sei o quê. Entrei na onda, doutor, fiz o primeiro dia. E aí? Quando eu levantei da minha mesa, eu caí na lixeira, amor. Deu um teto tem preto. gente que não consegue. Eu como fiquei é que faz, numa doutor? fraqueza, aí eu não fiz Isso mais que eu ia perguntar, como é que faz? Então, o segredo do jejum, ele vai ser como foi a minha última alimentação. Se a minha última alimentação ela foi rica em açúcar, farinha branca... Nesse dia foi vaca atolada. Pois é. Um dia antes. Foi mesmo, vaca atolada, foi uma lenha. Ainda um pudim ainda de... Não. Quanto mais açúcar eu comer, farinha, eu me alimentar, farinha branca, mais dificuldade eu vou ter de fazer o jejum. Por quê? Os níveis de açúcar sobem, insulina sobe, aí quando eles começam a cair, eles não caem, eles despencam. Eles sinalizam o seu cérebro que você precisa de mais alimento, aí o que acontece? Você vai e passa mal. Então é por isso? Por isso. Então qual que é o segredo do jejum intermitente? É eu parar de comer com boas proteínas, eu me alimentar bem com bastante proteína, sendo assim eu fico pleno a parte da manhã toda,
me alimentando, na verdade, tomando só água, chá, café. E o quê? Dá uma leve dor de cabeça a princípio, você vai lá, toma um pouquinho de água com pitada de sal e tranquilo. E ele pode ser feito quantas vezes por semana direto? Como é que é? Eu, por exemplo, eu faço jejum intermitente todos os dias. Oi! Hein? Então, tipo assim, você começa, o seu café da manhã é meio-dia. Pode falar. Sua primeira refeição, quer dizer? Então, que eu também usei a tizerpatida, o Monjaro. Eu Sim. aproveitei que, eu estou compartilhando aqui com vocês, eu aproveitei que ele já estava tirando a minha fome, falei, vou acelerar esse processo de emagrecimento aqui e vou fazer jejum intermitente low carb. Eu faço uma única refeição no dia. Vai, Mentira. não, Literalmente vive de luz. Não dá pra terminar. Vive de luz. Não, agora não vou terminar o programa, não. Era pra terminar, mas eu preciso ter 10 minutos. Peraí, calma. Agora não. Como assim? Uma refeição no dia? Que é a hora que eu saio da clínica, aí eu vou como um prato de carne e salada, e depois vou tomar o banho, vou ler um livro, vou estudar, e depois vou dormir. Uma refeição Que por horas dia. Mas você o come? café, ali por volta de 8, 8h30 da noite. Você fica até 8h30 sem comer não tô nada? entendendo. Só no cafezinho, no chá? Durante o dia, só água, chá. Só água e chá. Não, só água e café. Chá não. Não gosto. Tá com você, querida. Isso é sambar na nossa cara. Porque eu tô comendo igual a draga. Entendeu? Eu já acordo de manhã. Eu só sei que é um assunto que eu daria vários programas, porque tem gente que fala que tem que comer 3 horas, aí não pode ficar em jejum, aí não sei o quê. É loucura. Não, essa questão de comer de 3 em 3 horas, ela não existe. Porque quando a gente for estudar saúde ancestral, os nossos ancestrais, eles não comiam de 3 em 3 horas, né? Eles comiam na hora que eles achavam um mamute e comiam até ficar cheio. Entendeu? Eles tinham reserva. E depois eles não sabiam que horas eles iriam comer. De novo, né? Quando eles saíam para buscar a caça, eu sei que o nosso tempo tá acabando, eu sei que quando eles saíam para buscar a caça, eles não iam lá, colocava granola e mel para ter energia. Não existia isso. Não existia isso. Eles saíam em jejum. Maravilhoso! Entendeu? Eles saíam em jejum, encontravam a proteína e comiam até ficar cheio. Olha Essa isso, frase. Ana. Meu Deus, Gente, olha, adorei. esse programa Você tem que podia acabar render o mais programa, uns senão eu não vou dois. parar, não. Ou você encerra, ou eu já tenho outra pergunta. Gente, Não eu tem queria muito agradecer ao doutor João Paulo de Oliveira, tá? Ele que esteve aqui com a gente. Doutor, quem quiser te encontrar no Instagram, tirar dúvidas, qual é o seu Instagram? @dr.joaopaulo de Oliveira. E tem o da clínica também, @Vivaz Clínica. Vivaz Clínica, Que @Vivaz chique. com Z Clínica. Gente, é para tirar suas dúvidas. A gente... Telefone, produção? Oi? Você muda, é porque é Clinic. É Vivaz Clinic. Clinic. Vivaz Clinic, Você Semudo. mudo. Obrigada, a produção arrasou. E, doutor, a gente tá muito feliz. Não, a gente ia falar, não deu nem pra fazer fofoca. Não deu. A Porque fofoca ficou pra depois. assunto- Sabe por quê? Que a nossa saúde é o meu lugar. Exatamente, E a gente exatamente. aproveitou. Muito obrigada pela sua Eu que Obrigada. agradeço. Nossa, foi tão bom estar aqui com vocês. Uma energia incrível. Não, esse e ele é programa. leve. Não Ele é? vai falando as coisas, pô, mas não, eu faço jejum. E eu faço só questão como de 8 falar, horas viu, da- Ana? Sério? Nossa, gente, sensacional. Estou cuidando com ele, tem 3 semanas já, e já perdi quantos quilos, doutor? Nós fizemos ontem a pesagem. Já foi 7. 7 Em 3 semanas? Em 3 semanas. E ela chega lá, ela tem que apresentar resultados. Tá? Minha filha, a fita médica já fica na mão dele, assim, com o chicote do outro. E o leque, e o leque, e o leque. Ele- E o leque. E eu tô só arrasando, só ganhando 5 na minha provinha, meu amor. Nossa, Exatamente. Ele olha. cuida de mim, o que é bom pra mim, eu quero pra vocês. Então chame o Dr. João, converse com ele, que eu tenho certeza que você vai tirar todas as suas dúvidas, vai ter como eu, uma vida mais saudável. Que eu falei pra ele ontem, eu tô Amém. dormindo melhor, eu tô mais disposta e tô mais feliz, que a gente brinca muito aqui, mas, gente, já são mais de 50 anos, a gente não se cuidar. Cacá, mas ó, Né? mas ela, vou te falar, você tá bem demais, eu falo de coração. Em todos os sentidos possíveis. Maravilhoso. Você Obrigada, é uma amiga. menina, você tem uma alma. Você tem uma alma, né? Que isso você nunca vai perder. Então, isso também ajuda, né? Exatamente. Já é uma pessoa que transmite Ah, isso. obrigado. E é verdade. Exatamente. É a energia. Mas né? nós é pagando, o gente, é equilíbrio sincero. mental. Ah, não, Exato. aqui, deixa eu contar pra vocês. Não, ela me larga aqui, tem que ir, entendeu? Pela do próximo programa aparecer. Isso mesmo. Tô brincando, mentira, gente, claro que não. Mas que legal. Obrigada, doutora, Gente, amei. eu que agradeço. Foi incrível. Se prepare, vai acabar o programa, tem mais uma pergunta. Valeu, gente! Até a próxima! Então, tá bom.